Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a tomar a palavra de Deus junto conosco, a olhar para a sua vida, a olhar para o seu coração, a olhar para as Escrituras e ver se realmente você está alinhado com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E para isso, precisamos conhecer essa palavra maravilhosa. Estamos fazendo esta série de programas sobre as bem-aventuranças, sobre o que a palavra de Deus nos diz que sejam dicas de felicidade. Quem é feliz? Quem é feliz? Você é feliz? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? No programa de hoje, conversaremos sobre quem Deus escolhe. Uau! Bem-aventurado ou feliz é aquele a quem Deus escolhe. Será que Deus escolhe uns e rejeita outros? Como é essa escolha de Deus? Será que estamos dentro dessa escolha? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz sobre dicas de felicidade, ou nos traz uma frase tão importante com este começo, bem-aventurado. Tem uma aventura feliz, podemos dizer, tem uma vida feliz, bem-aventurado. E a palavra nos fala que bem-aventurado é aquele a quem Deus escolhe. Vamos ver o que isso quer dizer? Abre a sua Bíblia no Salmo 65. Nós vamos ler dos versos 4 ao 13. Diz assim: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Que salmo maravilhoso! Quanta promessa, quanta coisa linda, que poema, que visão, que quadro, que pintura, que beleza na palavra de Deus. Vamos caminhar aqui pouco a pouco neste salmo maravilhoso. Bem-aventurados ou felizes aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Não é como muitas pessoas pensam que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para serem condenados. Isso seria injustiça da parte do Senhor. Não seria justo se Ele fizesse pessoas para a condenação, absolutamente. Nós vemos, por exemplo, na primeira família, Adão e Eva e seus primeiros filhos, Caim, o primogênito, e Abel. Abel, um homem, um jovem que buscou a Deus.
que buscou fazer a vontade de Deus, que amou o Senhor, que levantou o seu altar e que ofereceu no seu altar de adoração ao Senhor o melhor que ele tinha. Ele pegou a primícia do seu rebanho. Ele pegou a melhor ovelha, ele pegou o melhor que ele tinha e ofereceu ao Senhor. Caim, no entanto, pegou qualquer coisa, pegou do fruto da terra, mas ele não pegou o melhor. Ele não ofereceu o melhor, ele não reconheceu a grandeza de Deus. E Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Deus não recebeu a oferta de Caim. Há muitas pessoas que querem dar, ofertar, e Deus não recebe. Por quê? Porque há pecado, porque não é de coração para Deus, porque há uma mistura no interior de rejeição do próprio Deus e estão fazendo aquilo como um ritual ou mecanicamente ou para dar uma satisfação. Deus não aceita. Deus aceita o coração, Deus aceita aquela busca real dele e Deus atentou para Abel. Mas Deus não abandonou Caim. Deus foi atrás dele e disse: Caim, se você fizer a coisa do modo certo, você será aceito. Caim, oferece a oferta da maneira correta e você será aceito. Mas ele não quis. E o Senhor disse mais para Caim: olha, Caim, se você permanecer com esse coração fechado, com essa cara comprida aí, chateado, o pecado jaz à porta. O pecado está esperando apenas uma oportunidade para entrar na sua vida. Ou seja, Deus avisou Caim. Só que ele escolheu. Ele permaneceu no pecado. E a Bíblia nos diz que Caim saiu da presença de Deus. Ele escolheu viver longe de Deus. Ele escolheu não ser escolhido. Ou seja, ele escolheu afastar-se de Deus. E foi tremendo, e foi um caos, e foi muito triste o que aconteceu com Caim. Mas nós podemos perceber que Deus não abandona ninguém. Deus vai, Deus insiste, Deus fala. Quem sabe Deus tem falado tanto com você. Quem sabe Deus tem te dado provas de que Ele te ama, de que Ele tem te buscado, mas você não tem escolhido Deus. E aqui nós vemos que felizes aqueles a quem o Senhor escolhe e aproxima dEle. Ou seja, o que Deus quer, na verdade, é que nós estejamos bem junto dEle, próximos a Ele. E Ele diz, para que assista nos seus átrios, para que possa estar presente na casa de Deus, amar ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Para isso nascemos, para isso existimos, para isso fomos escolhidos, para isso vivemos. E o texto diz, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Sim, quando nós escolhemos Deus, quando nós escolhemos nos aproximar dEle, quando nós escolhemos buscá-lo e ter intimidade com Deus, Ele se revela. Ele se revela a nós. Aqui o salmista está falando do templo, está falando de um lugar físico, mas nós sabemos que a palavra nos diz no Novo Testamento, na luz que Jesus trouxe, na luz que o Senhor trouxe da revelação celestial, é que nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. Então, quando Deus escolhe para aproximar dEle e para derramar a sua bênção. Ele falou aqui sobre até os confins da terra, os que estão aguardando o Senhor. Fala do poder de Deus, fala como que o Senhor visita a terra, rega, envia chuva, envia bênção. Mas Deus faz justiça aos seus escolhidos. Porque Deus, ao fazer o homem, Ele nos escolheu para sermos
seus filhos, para andarmos em sua presença, para governarmos sobre este planeta que Ele nos entregou, a Terra. Mas nós vamos ver que nós temos de escolher. É como no casamento. No casamento, o casamento só vai existir se ambos concordam, se ambos se amam, se aceitam e fazem um juramento, uma aliança de amor e fidelidade. Ninguém vai casar contra a vontade, pelo menos nos países ocidentais. Ninguém vai casar forçado, pelo menos nos países ocidentais. E dentro da revelação da Escritura, na concepção judaico-cristã, não há casamento se ambos não desejarem. Se pergunta para a moça, você aceita? Ela diz sim. Para o rapaz, você aceita esta moça como sua esposa? Sim. Então, diante de testemunhas, é selada aquela aliança. E diante de Deus a mesma coisa. Deus nos escolheu, mas é importante que nós possamos escolher o Senhor como nosso Deus. Isto é aliança. Assim como uma família pode adotar uma criança, e é muito importante que aquele bebezinho, assim que possa compreender com seus 2 aninhos, é importante que os pais adotivos lhe digam: nós escolhemos você para ser o nosso filho. Não é filho da barriga, é filho do coração. Mas queremos saber, você nos escolhe para sermos seus pais? Porque quando isso não existe, muitas vezes o filho adotivo cresce e ele se sente enganado e ele se sente rejeitado por seus pais biológicos. Mas quando os pais adotivos dizem: nós te amamos e escolhemos você para ser nosso filho, mas queremos saber, você nos escolhe para sermos seus pais? Ah, então vai haver uma aliança. E é assim com Deus. Ele nos escolheu, mas Ele não pode guiar e dirigir a nossa vida se nós não o escolhermos. Vamos ver como a Bíblia diz que Deus faz justiça aos seus escolhidos. Abra sua Bíblia em Lucas 18, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus contou essa história, esta parábola do juiz mau, de um juiz ímpio, que não queria abençoar aquela mulher porque ela não tinha como pagar. Mas ela insistiu e ele disse: tá bom, vou atender esta mulher. Mas Jesus disse: olha, esse homem era mau, este homem era ímpio, este homem, ele ia fazer justiça para se livrar daquele importúnio. Mas Deus não. Deus faz justiça aos seus escolhidos, mesmo que pareça que esteja demorando. Quem sabe você tem uma causa que parece que está demorando tanto. Quem sabe você tem pedido algo a Deus e parece que está demorando tanto. Mas é importante que você saiba que Deus tem o tempo certo. O tempo certo para agir, o tempo certo para enviar a sua resposta, o tempo certo para mostrar a sua justiça. Mas Ele prometeu
Ele é justo e Ele é fiel e Ele vai cumprir. Deus faz justiça aos seus escolhidos. Sabe quem disse isso? Jesus, o próprio Jesus. Ele disse, mesmo que pareça demorado, mesmo que você ache que já passou tanto tempo, não sei se eu vou conseguir, não sei se Deus me ouviu, mesmo que pareça demorado, Ele fará justiça aos seus escolhidos. Somos escolhidos de Deus, mas é preciso que também nós o escolhamos. Fomos escolhidos para a salvação. Olha o que a palavra nos diz, em 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 16. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica que eu e você, os nossos irmãos de Tessalônica, os nossos irmãos cristãos do mundo inteiro, nós fomos escolhidos para a salvação. Que coisa tão linda! Não fomos escolhidos para a perdição, fomos escolhidos para a salvação. Ou seja, Deus escolheu o mundo inteiro. Jesus veio, abriu a porta da prisão para que todos os que estavam prisioneiros pelo pecado, condenados à morte, ao inferno, pudessem ser livres se quisessem. Deus não vai forçar ninguém. Ninguém vai estar no céu dizendo, estou aqui porque me forçaram, estou aqui porque me empurraram, eu não queria estar aqui. Não, absolutamente. Ninguém estará lá contra a sua vontade. Pelo contrário, todos os que são salvos disseram, sim, eu te escolho, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu me entrego a ti. Paulo está dizendo, devemos sempre dar graças porque Ele nos escolheu para a salvação. E ele diz, pela santificação no Espírito. Ou seja, o Senhor não apenas nos escolheu para ser salvos, mas Ele escolheu para sermos santos. No Espírito Santo, pelo poder, pela fé no Senhor e na Sua palavra. Então, ser santificado é ser separado do mundo, estar na presença do Senhor. E Deus escolheu não porque merecêssemos, nem eu, nem você merecíamos ser escolhidos. Não somos melhores que ninguém, nenhum cristão é melhor do que qualquer pessoa. Nenhuma pessoa é tão má, tão ruim que Deus diga, não quero saber de você. Deus escolheu os que não são. Vamos ver o que diz a Escritura. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Diz assim, irmãos, reparai, pois, a nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que coisa tremenda!
A Escritura está nos dizendo que Deus escolheu não pelo mérito, não aqueles mais sábios, mais ricos, mais bonitos, mais interessantes. Não. Ele escolheu aqueles que nem eram de nobre nascimento. Escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias desse mundo, as fracas para envergonhar as fortes. Escolheu os humildes para envergonhar os orgulhosos. E ele escolheu fracos que não mereciam. Ele nos escolheu. Para quê? Ele nos escolheu para que ninguém se vangloriasse diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é o orgulho, é a vaidade. Deus nos escolheu para sermos seus filhos como Jesus, dependendo dele em tudo. Jesus disse: tudo que eu falo é o que eu ouvi de meu Pai. Tudo que eu faço é o que eu vi o meu Pai fazer. Eu não falo nada que eu não tenha ouvido. E ele diz também em João capítulo 15, sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. Ou seja, tudo que eu faço sem o Senhor, sem a direção do Espírito Santo, não tem valor. É como se eu não tivesse feito. Ah, mas você fez tantas coisas boas, você ajudou tanta gente, você fez tantas obras, mas se não foi pelo Senhor, não tem valor. Deus nos escolheu não por merecermos, assim como Ele escolheu Israel e Ele disse: não escolhi vocês por serem os mais fortes, não escolhi como nação por serem os melhores, não, pelo contrário, eu vos escolhi porque eu vos amava e para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, aos patriarcas. Deus tem uma promessa feita a todos nós. Quando Ele fez o homem, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez para sermos conformes à imagem de Jesus, o seu Filho. Jesus é santo, Jesus é bondoso, Jesus é fiel, Jesus é misericordioso, Jesus é perdoador, Jesus tem todos esses atributos, a verdade, a misericórdia. O Senhor Jesus, Ele é o que nós devemos ser, o que nós devemos buscar ser. E isso não é impossível, porque Ele nos deu o Seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos ensinar. Ensinar cada dia para que nós sejamos conforme a imagem do Senhor Jesus. Deus nos escolheu. E nós vamos ver ali nas Escrituras como que o Senhor vai escolher o primeiro rei de Israel, Ele vai escolher Davi, Ele vai escolher Samuel, Ele vai escolher Daniel, Ele vai escolher José ali no Egito para missões especiais. Ele escolhe pessoas como Sansão, o campeão de Deus, o grande e forte Sansão, mas que brincou com o pecado. Sansão sabia que ele era escolhido, Sansão sabia que ele foi separado, mas Sansão brincou com o seu chamado. Você foi escolhido por Deus, assim como eu. Nós fomos escolhidos, fomos separados para Ele, assim como Ele escolheu e chamou a todos. Mas precisamos estar em linha com o Senhor. Precisamos entregar a Ele verdadeiramente a nossa escolha, o nosso coração e dizer: reina, Senhor, em mim. Vive em mim. Age através de mim e que eu possa ser instrumento em Tuas mãos, trabalhado pelo Teu Espírito Santo, para ser como Jesus. Cuidado com o mundo, com o pecado. Olha o exemplo de Sansão, chamado, mas perdeu o seu foco. O Senhor nos escolheu para sermos como Jesus. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, entregando a sua vida ao Senhor,
e buscando cumprir o seu chamado para o qual você foi escolhido. Vamos orar. Senhor, aqui estamos em Tua presença. Aqui está, Senhor, cada pessoa que assiste a esta mensagem e recebe o toque do Teu Espírito Santo. Lava, limpa, perdoa, purifica, santifica e, Senhor, alinha com a Tua vontade. Que cada um de nós possa estar alinhado com a vontade do Senhor, com o Teu querer e permitindo que o Teu Espírito Santo nos dirija e nos coloque na semelhança de Jesus. Encha-nos com Teu Espírito Santo e capacita-nos a viver para a Tua glória cada dia. Te damos glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você saiba que escolheu o Senhor como seu Deus, como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Que você seja obediente. Leia sempre a palavra de Deus. Ore, cresça espiritualmente. Esteja na igreja, firme seus passos. E te espero em nosso próximo encontro aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!